Olá, vamos pôr um fim na sua culpa? Nós vamos falar hoje sobre a culpa, mas eu queria situar para vocês o que nós estamos fazendo aqui. Primeiro, eu sou Adair de Menezes Júnior, eu sou psicólogo, eu sou doutor em saúde e nós estamos trabalhando aqui nesse canal as relações entre psicologia e espiritualidade. Ou seja, estamos tratando aqui daqueles assuntos de fundo psicológico que precisam ser melhor resolvidos para que uma pessoa possa evoluir na direção do seu bem-estar pessoal e na direção da evolução da sua espiritualidade, seja ela qual for. Nós já falamos aqui anteriormente sobre algumas outras emoções chamadas de negativas, seguindo aquela escala do David Hawkins, em que ele relaciona cada emoção a uma determinada frequência. E a partir daí nós já falamos sobre as emoções da raiva com 150 Hz, falamos sobre o desejo compulsivo, 125 Hz, falamos sobre o medo, 100 Hz, falamos sobre a tristeza, 75 Hz, e falamos sobre a apatia, 50 Hz. Vocês podem perceber que a frequência está abaixando, ou seja, cada emoção dessas vai mostrando um nível mais baixo no submundo emocional que as pessoas podem abrigar dentro de si. E não adianta uma pessoa querer avançar na direção de uma evolução espiritual enquanto emocionalmente ela estiver vivendo com as emoções desse submundo interior. Hoje nós vamos falar sobre a culpa, que ela existe numa condição extremamente paralisadora da vida de uma pessoa, porque o indivíduo que se sente culpado, ele está se castigando, ele está se martirizando por conta disso. E a pessoa corrigindo. E a pessoa que faz isso, ela cria para si mesmo o seu próprio tormento. Tormento esse que pode subsistir mesmo que a pessoa ouça muitas palestras edificantes, mesmo que a pessoa ouça muitos conselhos animadores. Mas vamos ver primeiro que a culpa, ela pode existir em relação às outras pessoas, como pode existir em relação à própria pessoa. Culpa em relação aos outros, geralmente ela se refere em relação ao que você possa ter feito de ruim com uma determinada pessoa, ou o que você possa ter deixado de fazer de bom para com essa outra pessoa. Nós precisamos entender que em cada momento, em cada situação, nós podemos fazer apenas aquilo que nós conhecemos naquele momento que seja o melhor, ou aquilo que nós conseguimos fazer naquele momento. Se em algum momento você fez algo que você não deveria, ou não fez algo que você deveria ter feito, naquele momento você não tinha uma compreensão daquilo que seria melhor fazer ou não fazer. Então você agiu dentro do seu conhecimento, dentro da sua capacidade e da sua possibilidade. Aí a gente pode pensar o seguinte, de alguma forma você atrapalhou ou prejudicou alguma pessoa. Então pense no que você pode fazer em termos de uma reparação. Ou seja, se você ainda convive com aquela pessoa, se ela ainda faz parte da sua vida, o que você pode fazer para compensar essa pessoa de alguma forma? Ou se você já não convive mais com essa pessoa, o que você pode fazer em relação a outras pessoas para não repetir a mesma conduta que você teve no momento ou com uma pessoa anterior?
porque nós precisamos lembrar que nós aprendemos com a experiência. E muitas vezes a experiência vai ser necessária nesse assunto que nós estamos falando aqui. Agora, podemos falar também na culpa em relação a você mesmo. Quando você pode pensar que você fez alguma coisa que você não deveria ter feito, ou deixou de fazer alguma coisa que você deveria ter feito. Ora, vale aquele mesmo raciocínio anterior. Você fez, você agiu em função do que você conhecia, em função do que você achava mais apropriado fazer ou deixar de fazer. Então, nesse sentido, nós precisamos lembrar do auto-perdão, aquela atitude benevolente que nós precisamos ter conosco próprios. Nós precisamos nos amar, nós precisamos entender que somos falíveis, que não temos um conhecimento do futuro, que estamos aqui fazendo uma experiência nova enquanto a vida vai se desenrolando. E precisamos entender o seguinte, né, que quando nós falamos de uma culpa persistente, ela pode estar associada a ideias que venham de uma criação que trouxe crenças que nós podemos chamar de crenças limitantes e que podem estar interferindo na vida que você pode estar tendo hoje. Isso pode acontecer, por exemplo, né, se você foi criado numa determinada tradição religiosa e você migrou para uma outra tradição, isso pode te gerar culpa. Se você teve uma educação para permanecer casado ou casada com uma pessoa a vida inteira e você acaba passando por um divórcio, então isso pode contrariar muitas vezes aquela criação dentro da qual que você foi criado. Se você veio de uma família mais pobre e pelo seu esforço você acabou prosperando e talvez até enriquecendo, e o mesmo possa não ter acontecido com seus familiares, você precisa entender que você fez o esforço e você teve o objetivo. Então, muitas vezes, nós vamos precisar atualizar as nossas compreensões para o nosso modo de vida, para o nosso tempo, para o nosso jeito pessoal de ser. Porque tudo aquilo pelo que você se culpa pode ter sido uma verdade ou pode ter sido adequado para as pessoas da sua família, pode ter sido adequado para os seus amigos, mas não necessariamente para você. Então, dentro dessa concepção, a vida sempre vai colocando novas oportunidades. O que você não fez ou não conseguiu fazer no passado, em função dessas crenças chamadas limitantes, você ainda vai ter oportunidades de fazer novas ações e novos projetos à medida que a sua vida for evoluindo. E precisamos lembrar também que o caminho para o acerto sempre passa pelos desacertos. Isso acontece com todas as pessoas que entram numa nova profissão, que entram em um novo relacionamento, que entram procurando um novo objetivo de vida. Então, tudo aquilo que você fez de inadequado ou de errado, você sempre vai ter uma oportunidade de refazer ou de fazer melhor pela frente. Então, é importante ter essa concepção que a sua vida pode seguir em frente, porque as novas oportunidades sempre vão aparecer e vai ser importante que você se coloque nessas novas oportunidades para sair dessa descida vibratória que nós estamos falando aqui, para que você possa ascender na direção da autoconfiança e da autorrealização. Nós vamos falar no próximo vídeo na última emoção negativa que encerra toda essa problemática do desenvolvimento pessoal. Nós vamos entender que cada vez que você vê essas emoções negativas,
vai ser sempre importante você entender que existe uma forma de você lidar com isso e superar isso. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!